Olá, eu sou Julia Campos. Eu sou Paula Caldeira. Nós somos psicólogas e supervisoras aqui do Minha Terapia Du. E esse é o nosso canal, um canal feito por psis e para psis que buscam atravessar as barreiras da psicologia clínica. E você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram com @Minha Terapia Du. Oi, Everton, Olá. tudo bem? Olá! A gente queria agradecer primeiro sua presença. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esporte e saúde mental. Acho que é uma coisa que a gente fala muito, mas talvez a gente tentar trazer coisas que possam ajudar a gente na prática, enfim, ver como pode ajudar. Eu queria que você se apresentasse primeiro como psicólogo. Claro. Meu nome é Everton Santana, eu sou psicólogo do esporte. Também, né, sou agora também pesquisador, faço pesquisa no UFRJ também na área de esporte, na área de psicofisiologia do exercício. A gente pode até falar um pouquinho do que é a psicofisiologia, que acaba que, na minha consideração, é algo que os psicólogos vão ter que aprender cedo ou tarde, porque a gente está vivendo num mundo onde a psicologia está cada vez mais, né, inserida ali junto com outras áreas, então todas as áreas estão conversando. Trabalho com atletas de diferentes modalidades, mas principalmente atletas dos esportes de endurance, em especial a corrida de rua, que é o que eu tenho me especializado cada vez mais, fazendo até algumas pós-graduações que são mais específicas dessa área. Então eu estou fugindo um pouquinho da psicologia, ou seja, estou seguindo um outro caminho, que é um caminho um pouco diferente, mas que na minha concepção, na minha ideia de profissional, de vida e tudo mais, acaba encaixando bastante. Um outro ponto para mim que é importante é que eu sou maratonista, que eu vivo a corrida, então eu acho que eu sempre tenho que destacar isso, porque mesmo não sendo necessário que um psicólogo ele necessariamente viva o esporte com que ele trabalha, é interessante porque a gente começa a se colocar no lugar dos atletas que a gente atende de uma forma muito, muito diferente, né? De uma forma um pouco mais entendendo, sentindo na pele o que é aquilo dali que o atleta está passando no dia a dia. Eu acho que a gente consegue vivenciar as dores e as delícias, né? Acho que a gente fica com mais propriedade também, né? Eu brinco que agora eu sou... espalho a palavra da corrida por aí, né? Que é óbvio que a gente sempre fala do exercício físico. Acho que se a gente for pensar, né, num tratamento, uma das bases vai ser a atividade física. A gente sabe que é difícil os pacientes aderirem muitas vezes, mas depois que eu passei a colocar isso como, né, me comprometer com isso, acho que ficou muito mais fácil entender os benefícios. A gente sabe os benefícios na teoria, mas acho que quando a gente consegue colocar na prática, isso ajuda muito, né? Sim, porque um dos pilares, né, que a gente tem que colocar hoje para a maior parte dos nossos pacientes é a parte ali exatamente de cuidar da parte física, né, para que a pessoa possa até ter uma boa saúde mental. Isso não sou eu quem está falando, isso a gente tem inúmeros artigos que já trazem essa necessidade, né? A gente teve agora uma revisão recente falando sobre a questão da depressão e atividade física, em que assim, a atividade física foi comparada, né, a outras formas de psicoterapia, de cuidado com a depressão, e se colocou como uma das coisas essenciais para que a pessoa possa sair principalmente de depressão de moderada a leve. Ou seja, né, é um tratamento que é coadjuvante, mas que ajuda muito. Então, até considero que os psicólogos que não estão olhando para esse lado da atividade física, do exercício físico, assim, já são profissionais que vão ter que em algum momento se atualizar quanto a isso, porque é uma necessidade. Sim. Isso já existe, né, na verdade. Sim. E aí eu acho que partindo disso, assim, a gente sempre vai falar dos benefícios, serotonina, dopamina e etc. Mas como é que você resumiria talvez uma psicoeducação, vamos dizer assim, para quem está ouvindo a gente, para os psicólogos, dos benefícios do esporte, o que ele faz pela nossa saúde mental, o que a gente tem de efeito, né? Agora, na minha dissertação de mestrado, eu estou fazendo uma avaliação de corredores, né, fazendo uma comparação com o pessoal que é sedentário. Exatamente para a gente poder entender algumas mudanças em algumas variáveis específicas, que são as mudanças que ocorrem de forma crônica. Ou seja, como é que um cérebro, por exemplo, de uma pessoa que corre, de uma pessoa que pratica exercício físico regularmente, acaba se diferenciando de uma pessoa que é sedentária. Isso a gente tem uma literatura que já mostra, né? A gente tem mudanças neuroanatômicas, neurofuncionais e também em nível de neurotransmissor. E a gente já consegue observar isso.
E a gente precisa só consolidar um pouco mais disso para que a gente traga tanto para os profissionais de educação física quanto para os psicólogos, para que eles entendam como que a gente consegue fazer essa mudança. Né? O que acontece em nível fisiológico, em nível psicofisiológico, que deixa as pessoas ter essa mudança, que é uma mudança que vai acontecendo no dia a dia. Por exemplo, das mudanças que a gente vê que está bem consolidada é dentro de uma substância que a gente chama de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que nada mais é do que um alimento para que o cérebro ele vá fazendo as suas funções. E está bem consolidado que o BDNF ele aumenta em pessoas, por exemplo, que praticam atividade física, inclusive desenvolvendo um pouco mais a questão neuroanatômica, a questão do cérebro, e em várias outras partes, mas principalmente na questão do córtex pré-frontal, que é onde nós temos as nossas funções executivas que são necessárias para as mais variadas situações do dia a dia, nosso controle inibitório, dentro da questão de tomada de decisão. Então, ajuda muito. Agora, a questão é como trazer a pessoa do ponto A para o ponto B, né? Como trazer as pessoas para essa mudança de vida. Que né? é muito difícil, né? É muito difícil, ainda mais a gente vivendo num país onde muitas das vezes o acesso até ao esporte ele é muito complicado. Ele não é fácil para as pessoas, a pessoa ter que trabalhar, estudar, cuidar de casa, cuidar de filho e ainda ter tempo para poder praticar uma atividade. Tem todo um contexto, né, assim, social, econômico, enfim, que eu acho que dificulta muito, né? A gente tá falando dessa prática, né, do exercício físico e tudo mais. E aí você tava falando, tava pensando, a nossa dificuldade quando a gente recebe um paciente deprimido, por exemplo, e a gente precisa iniciar, né, esse paciente numa prática, né, assim, de um exercício físico, a dificuldade, né, gigante que é para fazer ele se movimentar. Eu tô falando de exercício físico, não precisa ser nem uma corrida, né, ou uma prática de esporte, um vôlei. Às vezes é só uma caminhada. Perfeito. Né, assim, às vezes é só movimentar o corpo de alguma forma. Então é muito difícil. A gente vê essa dificuldade na clínica quando a gente precisa fazer uma ativação comportamental e inserir atividade física na vida daquele paciente. Entendendo que aquela atividade física vai beneficiar o paciente para reduzir a ansiedade, né, para melhorar o humor do paciente, reduzir os níveis de estresse, proporcionar a ele uma qualidade de vida. Nossa, é muito difícil, né? A maior parte dos pacientes são muito resistentes a isso. E às vezes até começa, mas tem aquela dificuldade de se manter ali na prática, na manutenção. E esse é um dos problemas que a gente tem. Porque o exercício físico, o benefício dele, ele não é a curto prazo. Ele é de médio a longo prazo. Ou seja, é por isso que a psicoeducação é tão importante. Existe hoje, a gente fala muito sobre letramento racial, letramento sexual, mas existe também um letramento corporal que a gente tem que fazer das pessoas. Para que as pessoas entendam também como que o corpo delas funciona e como que a prática até de exercício ela é necessária, ela é importante. Mas a gente precisa educar os pacientes mostrando para eles, olha, vai levar um tempo, mas você vai conseguir ver mudanças que vão fazer você continuar, né, nessa atividade, nisso que você está começando a gostar. E esse é um ponto importante. Não adianta a gente buscar o paciente, não, faz essa atividade aqui. Por exemplo, eu corro. Vou falar para o paciente, corre. Não pode ser assim. A primeira coisa que a gente tem que perguntar para o paciente é o que você gosta de fazer. Que esporte você já fez, qual é a sua história com o esporte. Porque todos nós, desde a nossa infância, nós vamos ter uma história dentro do esporte. A gente né, na educação física, a gente fazendo as nossas práticas ali desde a infância, a gente tem toda essa história. Por causa disso, né? A gente estava conversando, né, assim, antes do pod começar justamente sobre isso, né? Exatamente. Às vezes essa história é traumática. Exato. E é bem comum, né, na verdade, ser traumática. Sim. Eu acho que a gente não tem um incentivo tão bacana, assim, né? Não sei em todas as escolas, mas na minha escola, por exemplo, a educação física era chata. Não era um esporte legal, era, sei lá, polichinelo. Né? Pô, uma criança não quer ficar fazendo polichinelo. Sugado, que é tipo o burpee de hoje. Na época a gente chamava de sugado. Ainda tem a questão até de uma certa ideia antiga de que meninos fazem esse exercício, meninas fazem esse. Meninos vão pro futebol, os meninos vão pro vôlei.
tem aquela questão ali de que, assim, não é assim que funciona. O corpo, ele não é feito para um esporte, o corpo é feito para um movimento. Né? Nosso corpo, ele precisa de movimento. Né? Isso já está bem também consolidado na literatura de que um corpo que não se movimenta adoece. E a gente precisa fazer alguma coisa para poder trazer isso. Mas aí tem toda essa questão até do nosso histórico dentro do esporte também. Sim. E falando isso do corpo parado, né? Uma das coisas que a gente tava conversando também para trazer aqui foi a pandemia. Né? Eu não sei vocês, mas assim, eu tinha o relógio lá da Apple que contava os passos, e eu adorava quando batia, né? Caloria, É uma boa motivação, um bom incentivo. E na pandemia eu ficava olhando e falei, gente, eu não consigo. Assim, Quantos passos eu dei? É bizarra a diferença, né? E eu acho que pelo menos pra mim, a pandemia me ajudou a perceber o quanto faz muita diferença a gente se movimentar, seja pra sair de casa, né? Porque a gente ficava muito enclausurado, se movimentava muito menos. E acho que depois a gente viu um pouco essa diferença, né? Da busca por exercício, né? E talvez o exercício ao ar livre, que eu acho que entra a corrida, né? Isso. A gente fala que o momento atual, né? A gente do mundo da corrida vê como o boom da corrida. Só que esse boom da corrida não é a primeira vez que acontece. Né? A gente está na terceira onda da corrida. Né? Já aconteceu lá no início, quando todo mundo começou a entender o que era a corrida, com as primeiras maratonas, com a corrida em Boston, por exemplo, que foi uma das primeiras maratonas que teve muita gente. Começou lá, né, todo esse processo de familiarização com a corrida. Depois a gente teve outro boom ali, que foi mais ou menos em 1990 e tudo mais. E agora a gente está vivendo um novo por conta da pandemia. Né? Porque as pessoas saíram da pandemia sedentas por movimento. Né? E aí a gente tem um outro reforço, que são as redes sociais, né? Onde as pessoas gostam de mostrar que estão fazendo uma prova, que estão correndo, que estão se movimentando. E acho que tem muito reforço social. Né? Acho que tem muito reforço positivo de que o que você está fazendo é o certo. E as pessoas tendem a ficar onde elas são reforçadas. Então tem todas essas questões aí que estão surgindo. Acho que até falando da corrida, a gente tava na Maratona do Rio, né? Esse ano não correndo, mas a gente tava fazendo funcional, né? E aí a gente foi lá ver a maratona e tal, e aí a Paula falou, cara, que legal, eu quero muito participar disso. Porque eu acho que esse senso de comunidade, de pertencer, é uma energia muito diferente, acho que isso motiva também, né? Você encontra ali pessoas, não sei, que traz um ambiente que você faz você querer participar, né? Eu acho que tem o mesmo propósito, sabe? Essa sensação quando você tá em grupo, né? E as pessoas têm o mesmo propósito e você se sente pertencente àquilo. É basicamente a tribo, né? As pessoas encontram a tribo. E eu tenho outro fator interessante da corrida, a corrida é um único esporte que a gente vê onde você pode correr onde os profissionais estão correndo. Onde os profissionais estão participando. Você não pode ir para um campo de futebol e querer jogar futebol com todo mundo ali. Sim. A corrida não. A corrida você vai fazer o percurso daqueles profissionais que vêm do Quênia, aqueles profissionais que veio do Japão, aqueles profissionais que veio da Austrália, todo mundo aí querendo correr, né? E você irá junto, você participando desse festival, desse momento. Então, assim, é outro fator que vai influenciando na motivação até para a pessoa fazer a prática da corrida no dia a dia. Você estava falando, assim, que é muito difícil a gente se motivar a isso, né? E aí a gente estava aqui brincando, né, dessa história traumática e tudo mais, que eu acho que vem desde pequenininha ali da nossa relação, né, com a educação física, na escola. Como é que a gente muda isso? Porque é muito difícil, né? Assim, talvez até a gente consiga começar, mas aí, como a gente tá falando, a manutenção desse comportamento torna-se, acho que, muito desafiadora pra gente. Como é que a gente muda essa relação? Porque acho que é dar um enquadramento novo, né? Então... Acho que um significado novo, né? Exatamente. Acho que tem que ressignificar toda essa história e essa relação com o exercício físico, com a prática de atividade. Você deu assim, né, você vai falar um pouquinho mais disso, mas acho que você já deu um fator importante, né, que é entender o que você gosta, né, então a gente entender também o que funciona pra mim, pode ser que seja diferente pra Júlia, pode ser que seja diferente pra você. Acho que isso é uma das coisas que a gente percebe muito, que aparece em supervisão, que é essa dificuldade nossa da gente entender que é o paciente que vai trazer pra gente a resposta para aquilo, né? Ele que vai escolher, né? Ele que vai escolher, ao invés da gente, né, dar aquela sugestão, a gente pode até sugerir, né? Mas ao invés da gente impor alguma coisa, né? Ele é que tem que se descobrir, né? E às vezes a dificuldade da manutenção é essa, né? De estar fazendo uma coisa que pra gente
não faz o menor sentido. Uma das teorias mais bem aceitas hoje sobre a questão também de motivação na atividade física é a teoria da autodeterminação, né, que traz um pouco disso. Primeiro de tudo, a pessoa tem que ter autonomia, a pessoa tem que decidir a atividade que ela vai fazer, não pode ser algo imposto para a pessoa. Segundo ponto é você se sentir competente. A pessoa precisa ver ali, isso aqui que eu estou fazendo, eu sei fazer, eu sou bom nisso, eu consigo fazer isso com competência. E isso se faz gradativamente. É muito, né, educar o paciente de que isso é passo a passo. É igual os pacientes ansiosos. O paciente ansioso que eu passo uma tarefa para ele, olha, eu quero que você treine mindfulness durante 5 minutos. E aí chega na semana seguinte fez 20, não entendeu nada. Né? Porque não é esse o processo que eu pedi. É etapa por etapa, degrau por degrau. E tem o terceiro ponto, que é a conexão. A gente precisa ter conexões dentro da atividade que a gente vai fazer, seja com um parceiro, com uma parceira, seja com uma assessoria de corrida. A gente tem que criar um senso de comunidade para que a gente possa ficar nessa prática. Para que aí a gente saia de uma motivação muito extrínseca, né, uma motivação muito externa, para uma motivação mais interna. Conforme a pessoa ela vai passando pela motivação e vai encontrando uma motivação que eu faço isso daqui porque isso é quem eu sou, dificilmente a pessoa vai largar aquela atividade. Dificilmente a pessoa vai mudar. Eu sempre falo que tem uma pergunta que é clássica, que se tiver a resposta certa, quer dizer que a pessoa já internalizou aquilo na identidade dela. Que eu pergunto, por que você corre? Se a pessoa não souber responder, se a pessoa disser, eu só corro, é porque aquilo dali já é da identidade, aquilo dali já é da pessoa e ninguém vai tirar aquilo dali dela. E aí vem outras questões, né, que vem o vício em atividade física, algumas questões relacionadas a que muitas das vezes chegam para mim no consultório de lesão, da pessoa ter que parar por conta da vida também, e aí entram outros fatores, mas quando chega nesse patamar é porque aquilo dali já faz parte de quem a pessoa é, de como ela se identifica para o mundo, para ela mesma. E acho que uma coisa que você falou da motivação também, assim, uma coisa que fez muita diferença pra mim foi pensar no exercício físico e até conversa com o episódio que a gente fez com a Duda de envelhecimento. Que é pensar na minha saúde física, mental também, claro, mas na minha saúde física não por estética, não, né, por imagem, mas por longevidade mesmo, né, assim. E uma das coisas que me motivaram é, eu vou na academia e tem uma senhorinha que ela vai toda bonitinha, do cabelo, a roupa combinando, tudo, e pega peso. Aí eu olhava pra ela e falava assim, cara, é isso que eu quero, sabe? Eu quero que isso faça parte da minha vida pra eu poder chegar nessa idade fazendo tudo, enfim, tendo ali a maior autonomia que eu puder. Então acho que é isso, a gente também encontrar um propósito que vai além de coisas que flutuam, que não depende só da gente, né? Que é isso, às vezes eu faço pelo meu corpo, mas aí eu começo a ter, sei lá, mais trabalho e aí eu não consigo dar conta do exercício e aí eu já me perco nisso tudo e deixo de fazer. Porque quando você fala de propósitos e valores, são coisas que você consegue levar aquilo pro resto da sua vida. Não que, né, começando a correr hoje, você precisa correr, né, continuar correndo daqui a 5, 10 anos, continuar correndo, né? Você pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa, pode ser que você, né, escolha não correr mais. Mas, às vezes, a gente se apega a coisas que aquilo se perde, né? Assim, você vê que não tá linkado a propósito, a valores, né? E propósito e valores guiam aquilo. Exatamente, exatamente. E é importante essa questão, até falar um pouquinho do envelhecimento, porque a gente tem dados também. Existe uma variável que a gente chama de VO2 máximo, né? Que é uma variável que ela nada mais mede do que a nossa capacidade cardiorrespiratória. E isso é muito importante, né? E, por exemplo, tem muitos pacientes que não sabem disso, né? Eu sou um grande defensor de que psicólogo é profissional da saúde. O psicólogo tem que entender de fisiologia. O psicólogo precisa saber fisiologia para conseguir atuar bem. E esse é um fator importante porque a gente sabe que quem tem VO2 máximo aumentado tem maior sobrevida com qualidade. Ou seja, a pessoa envelhece com qualidade de vida. Então é um fator, por exemplo, importante, não porque a pessoa vai praticar uma atividade física, vai querer um desempenho numa corrida ou em qualquer outro esporte, mas porque aquilo dali é importante para a vida dela, para ela ter uma qualidade de vida boa. Eu brinco que, assim, com os meus amigos, por exemplo, que eu espero que meus amigos envelheçam praticando atividade física porque eu não quero ver eu ficando e eles partindo. Porque é isso que vai acontecer quando eu cuidar de mim e eles vão cuidarem deles. Sim. Isso também tem a ver com qualidade. É por isso que
A gente tem que ser chato com os nossos amigos? Não necessariamente, mas a gente tem pode dar uma que... incentivada. Exatamente. Vamos movimentar, vamos fazer algumas coisas, vamos Sim, né, sim. tá cuidando da saúde, porque tá acontecendo agora. E a conta, ela não vai vir até os 40. A conta vem depois dos 40. Exato. E aí Exato. é que o bicho pega. Sim, sim. Mas aí eu acho que a gente passa... desculpa, né? Te cortei. Não, fala. Mas aí a gente passa por um lugar que é muito delicado, que a gente também conversou no episódio com a Duda, que é a relação que a gente estabelece com a gente. Porque também quando a gente fala, né, de bem-estar, e aí eu vou fazer isso pensando, né, na Paula daqui a 5, 10 anos, eu preciso gostar, né, assim, de mim, e eu, né, tem uma coisa que eu acho que também pra gente é muito complicado, que é ter essa relação gostosa e saudável com a gente. Né? E que seja saudável, né? Assim, numa relação saudável. Porque às vezes o exercício físico entra num lugar, que eu acho que você mencionou, né, ainda há pouco, num lugar que é muito perigoso. Sim. Né? De Lugar de punição. de punição, de, né, compensação. Nossa. Estamos alinhadas. Que eu acho que é muito aparece perigoso. muito também, né? Assim, a gente vive num mundo onde tem padrão de beleza, exigências, cobranças. Então, acho que é muito fácil o exercício entrar nesse lugar, né? Ainda não existe um diagnóstico, né, que a gente pegue, um critério diagnóstico para poder falar. Isso aqui é um vício em atividade física, né? Isso aqui é uma adicção. Mas a gente tem bons artigos, inclusive, falando sobre a questão de como que a atividade física, o exercício físico, ele traz ali os mesmos mecanismos que se conectam com as diferentes adicções que nós temos. Né? Por exemplo, na corrida, existe o que a gente chama de barato do corredor, que é uma sensação de euforia, né, que a gente tem se a gente corre de um determinado jeito, né, que a gente não vai nem se extenuar, mas que a gente também não faça uma coisa muito leve, que a gente entra num estado de flow prolongado, né, um estado de fluir prolongado. E a gente sente uma sensação muito boa. Mas só que essa sensação ela é por conta de diferentes neurotransmissores, mas também por conta de endocannabinoides, que a gente tem no nosso corpo naturalmente, né, que é a mesma substância ali da cannabis, basicamente, né, grosseiramente falando, mas é basicamente isso, que dá essa sensação toda de prazer. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso vai atrapalhar a nossa vida. Né? Com os corredores que eu atendo, muitas das vezes é exatamente esse meio termo que eles chegam para mim que a gente tem que estabelecer na vida. Né? O que afinal de contas a corrida é para você, como que ela se encaixa na sua vida, e não você fica tentando encaixar a corrida na sua vida de uma forma louca que você vai acabar se dando mal em algum momento. A gente vai tem trazer que encontrar... prejuízo, né? Exatamente, a gente tem que encontrar o principal equilíbrio. Porque se tem um critério diagnóstico que a gente vê em todas as adicções, é exatamente a questão do prejuízo. Né? Isso está causando prejuízo na vida da pessoa, isso está causando alguma coisa ali que atrapalha a questão profissional, a questão familiar, a questão de relacionamento. Aí a gente começa a classificar isso já como um tipo de vício, como um tipo de adicção. Interessante, assim, nunca tinha pensado, né, numa possibilidade de diagnóstico para isso. Que bom que, né, temos pesquisas para entender melhor, né? Porque acho que é uma linha tênue, assim, né? Delicado. Em que momento o exercício ele é bom, é funcional e traz benefícios, né, assim, pra gente num lugar mais gostoso e saudável. E aí em que momento aquilo ali já, né, assim, já vem numa dinâmica que é muito ruim, muito disfuncional e aí traz prejuízos para a vida do paciente. Você estava falando, a gente estava, né, só voltando um pouquinho na conversa, em algum momento também você falou que para a gente dar continuidade àquele comportamento e conseguir manter, né, o comportamento, tem uma coisa que é aquela sensação, talvez uma crença de autoeficácia desenvolvida, né, uma coisa de, eu me senti competente, bom naquilo, né. E aí você estava falando, eu consegui pensar em alguns casos assim que eu atendo que a vida dos meus pacientes se transformaram a partir daí, né, de perceber que o exercício físico proporcionou essa sensação gostosa de, sabe, de se sentir competente em algo, se sentir útil na vida, e esses sentimentos que foram gerados no exercício físico, assim, decorrência do exercício físico, isso abrir brecha, assim, abrir portas para essa pessoa deslanchar na vida.
E eu acho que o exercício, quando a gente pratica, independente do exercício ou do esporte, a gente aprende muito sobre a gente, né? E eu acho que é tão desafiador, acho que tudo, né? Assim, o exercício desafia a gente em N aspectos, que eu acho que a gente aprende muito ali. E a gente consegue transpor tudo que a gente aprende naquele espaço para outros espaços Pra na nossa vida, né? Uhum. Então acho que tem isso também, assim. Você foi falando, eu fui pensando, É, né? porque Veio vindo são- dos meus pacientes e dessa sensação de conquista. A função do esporte muitas das vezes é essa, né? De socialização, das pessoas conseguir enxergar no esporte mudanças que ela pode trazer para a vida pessoal dela, independente do esporte, do exercício, da atividade física. E essas funções, elas vão mudando. Conforme eu me sinto competente, na verdade isso vai transpor, né, aquele espaço do esporte, naquela bolha, né, e vai para outras partes que a pessoa tem. Então, muitas das vezes, a gente, como psicólogo, a gente tem que pensar no esporte, na atividade física e tudo mais, como um meio de transformar. Por que não, por exemplo, uma crença que a pessoa tenha disfuncional, ela não pode ser reorganizada por conta de uma atividade física, por conta do esporte que a pessoa gosta. A gente tem a mudança ali de crenças mais centrais exatamente a partir do comportamento. E aí qual comportamento, por exemplo, pode ser um comportamento dentro do esporte que possa trazer isso para a pessoa, né? Sim. E até pensando nisso, acho que a gente vai usar a corrida como exemplo mais do que outra coisa, mas pensando na corrida, acho que muito a tolerância ali ao desconforto, por exemplo, acho que é uma coisa que a corrida traz muito. O yoga também, que é uma coisa que a gente gosta, e eu acho que também conversa super, é a coisa do não olhar pro lado, porque você, assim, pelo menos em todas as aulas, Sim. né, se eu olho pro lado pra ver se a pessoa tá fazendo, eu caio, eu não consigo fazer. Então acho que são pequenas coisas que a gente Você vai não se conseguindo comparar, né? Assim, entender que o processo é seu. a gente vai conseguindo se colocar na... Aqui agora. Exato. E levar pra nossa vida, né, assim. Sim. Essa sensação gostosa de se sentir competente, capaz. Acho que tudo isso é muito importante. Quando a gente fala de TCC e esporte, como é que é a prática, assim, pra você? E o que tem... Você atende hoje esse público em específico, né? Assim, não que você atende só isso, mas, né, tem uma parte da sua agenda que eu imagino que é preenchida por esses pacientes. Sim. Acaba vindo, né? Né? E Exatamente. acaba vindo, né? O que tem, assim, da sua prática em TCC? Como é que você usa TCC para atender esses pacientes, né? E dar conta das queixas que vêm para você? Antigamente tinha muito a divisão, né? Que as pessoas falavam, não, isso aqui é psicologia do esporte, isso aqui é psicologia clínica do esporte, né? A psicologia do esporte ia trabalhar somente a questão ali relacionada a desempenho, a psicologia clínica do esporte ia trabalhar os transtornos que os atletas poderiam vir a ter. Isso já caiu muito por água, tá? Porque, assim, cada vez mais a gente começou a observar que não existe isso, né? Que, na verdade, é tudo uma coisa só, porque qualquer tipo de clínica ali é atravessada pelo contexto que a pessoa está. Ou seja, se a pessoa vive o contexto do esporte, a gente tem que pensar a pessoa dentro desse lugar, né, de psicopatologia que ela possa ter. E aí que é importante, que é uma curiosidade até para que as pessoas saibam. Será que a gente, por exemplo, né, isso é uma discussão antiga na psicologia do esporte, a gente pode diagnosticar os atletas, pessoas que praticam determinados níveis, né, de atividade física um pouco mais elevados, do mesmo jeito que a gente diagnostica o restante da população? Por exemplo, os atletas eles fazem muita restrição alimentar, mas eles fazem por uma demanda, né, por uma demanda do esporte que eles vivem. Mas aí, às vezes você pega e tem os critérios diagnósticos ali dentro de uma anorexia, por exemplo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado na patologização mesmo dentro do esporte, porque é um outro universo, é um outro mundo, e a gente precisa ir tomando todo um cuidado que é da área mesmo. E aí também é importante a gente pensar que a gente vai trabalhar a questão da clínica, né, de coisas que acontecem na vida do paciente, de crenças que ele tem, de crenças muito disfuncionais que ele tem sobre o esporte. A gente vai psicoeducar, a gente vai trabalhar tudo isso que a gente trabalha na TCC, ao mesmo tempo que a gente trabalha a questão da própria performance. Porque existem o que a gente chama de treinamento de habilidades psicológicas, que são habilidades que a gente precisa treinar ali junto com o atleta para que ele possa usar numa partida, num jogo, numa corrida e tudo mais. Então a gente precisa fazer todo esse treinamento junto da parte clínica. E a gente trabalha todo esse contexto. E é um contexto muito amplo.
né? Vira e mexe, eu tenho que conversar com o treinador, tenho que conversar com os familiares, que é uma questão muito delicada dentro do esporte, que é muito complicado. Então, assim, a gente tem todo um contexto que é um pouco diferente da clínica comum, por assim dizer, mas que acaba atravessando as duas áreas. A gente não tem ainda um protocolo padrão ouro dentro do esporte. A TCC é muito utilizada mesmo. Estados Unidos, na Europa, acredito eu que é a mais utilizada que nós temos, junto com o treinamento de habilidades psicológicas. Mas a gente ainda não tem porque é difícil fazer pesquisa dentro da área do esporte. Porque muito atleta não quer participar, muito atleta não quer chegar perto disso. A gente teve um pouco dessa mudança agora nas Olimpíadas, né? E foi muito discutido o assunto. E a gente consegue ver assim, um início de um movimento, mas nós estamos de pouco em pouco caminhando para que a gente possa estabelecer melhores protocolos baseados em evidência dentro do esporte. Mas isso é gradativamente, passinho a passinho. Olha que interessante, né? Assim, a gente, enquanto psicólogo, a gente muda, né? Porque a gente precisa mudar, né? Assim, para receber, porque é o que acontece quando a gente recebe esses pacientes, né? Assim, cada paciente vai exigir uma coisa da gente, né? Assim, uma mudança. Então, só tendo criança, a criança vai exigir um lado lúdico da Paula que um adulto não vai, né, exigir. Né? Se eu atendo um paciente, né, grave, talvez esse paciente, né, exija de mim uma disponibilidade que talvez outros pacientes não vão exigir. Então parece que você está me dizendo que esse público exige da gente uma determinada atitude, postura, né, assim, uma maneira de ser psicólogo diferente. Parece que exige também da nossa prática, também uma prática diferente. Exige da gente também uma abordagem, uma maneira de fazer psicologia, usar TCC também diferente. Então, assim, é um contexto muito diferente. Exatamente. E a gente tem que ir treinando para estar, né, dentro desse lugar. Né? Porque o atleta, ele vem muitas das vezes sedento por, olha, faz eu ser, né, uma Rebeca Andrade, né? Faz eu chegar nesse lugar. E tem muito sofrimento ali por trás. Eu faço supervisão com a Aline Wolf, né, que é a psicóloga da Rebeca e tudo mais, para mim é um modelo de psicóloga do esporte. E uma coisa que ela sempre traz é a performance sustentável. É uma performance que não é uma performance a todo custo. Não é uma performance vou fazer independente do que aconteça. É uma performance onde eu tenho que performar, mas eu não posso, nesse processo, acabar minando a minha vida, fazendo a minha vida sendo destruída nesse processo. Isso é muito importante. Né? E esse é um outro ponto também que é legal de falar, que muitas das vezes os psicólogos que chegam no esporte, eles olham assim as coisas que os atletas fazem e já começam num certo nível de não, você não pode fazer isso. Isso é ruim. Isso aí não é vida. Você dorme 8 horas da noite, acorda 5, vai treinar. Mas na verdade a pessoa está fazendo aquilo dali dentro de uma razão de viver. Né? Aquela é a vida da pessoa, aquela é o jeito de levar a vida que ela tem. Tem né? um contexto ali por trás. Tem um contexto. E muitas das vezes o psicólogo, quando chega, já toma um susto. Que isso? Né? Quem é que leva a vida desse jeito? Eu nunca faria isso na minha vida. E a gente tem que ter um olhar um pouco diferenciado. Com certeza. E tava pensando, né, a gente falou da clínica com atletas, enfim, profissionais do esporte, mas fiquei pensando também na psicologia do esporte dentro da clínica dos pacientes, eu ia falar comuns, mas do cotidiano. Sem ser do contexto do esporte. Que não tem essa queixa, vamos colocar assim, Exato. né? Que não traz isso pra gente. Né? Mas como é importante a atividade física, né? E a gente estava falando de ser uma coisa que gosta, de se sentir bom e etc. Mas como que a gente pode ajudar também esse paciente a entrar nesse mundo sem virar o atleta, sem virar lá a Rebeca, a Simone Biles, mas conseguindo também encontrar, acho que ter esse outro braço de tratamento, assim, né? O primeiro passo ali é a psicoeducação, né? A gente tem que educar o paciente, não na ideia de que ele tem que fazer atividade física. Todo mundo sabe que tem que fazer atividade física. A gente é ensinado desde criança, que tá estampado em todos os lugares, que é uma necessidade. Mas a gente tem que educar ele sobre o que é a atividade física para ele, o que é o exercício físico que tem a diferença.
atividade física é muito o movimento, o exercício é uma coisa mais organizada. Então a gente tem que educar ele daquilo que ele precisa fazer para que ele se sinta bem no dia a dia dele. Para que ele possa ter mais disposição, para que ele possa ter determinados ganhos. E trazer para ele que ele não precisa praticar o esporte que todo mundo pratica. Né? Porque as pessoas têm a tendência de, não, tá todo mundo fazendo isso, eu vou para esse lado, vai tá todo mundo fazendo isso. Quando na verdade a pessoa pode encontrar realização em muitos esportes diferentes. Então a pessoa tem que explorar um pouco, ela tá encontrando aquilo dali que ela gosta de fazer. Né? Encontrar aquilo dali que move um pouco mais a pessoa. E você estava falando ainda há pouco que tem uma coisa que eu não sei se você nomeou como treinamento, acho que era treinamento de habilidades, né? Treinamento de habilidade psicológica. Exatamente. Entendi que isso é muito voltado para atletas, né? Tem alguma coisa desse treinamento, dessas habilidades que a gente pode usar na nossa clínica, né? Assim, na nossa prática? Cada vez mais, a gente vive num contexto muito de desenvolvimento, principalmente profissional. Né? Todo mundo quer encontrar um desenvolvimento profissional. E muito do treinamento de habilidades psicológicas hoje em dia é oferecido nas empresas. Né? Porque é entendido que as empresas, muitos empresários, muitas pessoas que estão ali na frente de ter que, na questão do trabalho, render muito, eles também precisam de determinadas habilidades psicológicas que são muito similares, né, com a questão do alto rendimento que eles precisam ter dentro das empresas. Então não é incomum a gente ver psicólogos oferecendo isso e muitas empresas, inclusive, contratando esse tipo de serviço para que eles coloquem os executivos, coloquem as pessoas ali que estão à frente de toda a empresa para poder render da melhor forma possível, no alto rendimento dentro das empresas. Mas que habilidades seriam essas? Então, tem algumas habilidades. Questão do foco, né? Saber direcionar o foco. A gente tem diferentes formas de focar, foco interno, foco externo. Isso é importante, né? Que a gente coloca como algo que é muito transitório, mas que a gente tem que treinar. Questão da concentração, né? De ficar longos períodos de tempo, né? Hoje em dia a gente compete com o celular constantemente. Então, a gente tem que aprender a dar uma concentração a longo prazo, né? Para que as coisas funcionem. Tem a questão de estabelecimento de metas, né? A pessoa precisa saber estabelecer metas de forma adequada, de forma a estar fazendo tudo funcionar. Tem a questão da motivação, né? Que a motivação cada vez mais é algo muito discutido, né? Todo mundo hoje em dia tem uma teoria de como que tem que ser motivado, né? Não, tem que ter motivação, se não tem motivação tem que ter disciplina. Isso não existe. Né? As pessoas, na verdade, elas precisam de motivação para tudo, um motivo para se mover, né? Não é só a disciplina que conta. E hoje em dia, cada vez mais, tem uma revisão até recente, se eu não me engano, de 2023, que fala das principais técnicas utilizadas na psicologia do esporte e a sua eficácia, né? Que foi uma meta-análise. E a que estava no topo, né? Todo mundo, né? A gente da psicologia já está sabendo, mindfulness. Né? Precisa ter atenção plena, atenção ali concentrada no momento presente para que as coisas também funcionem, e é muito utilizado no esporte e tem que ser muito utilizado dentro das empresas, né? Já temos alguns programas de mindfulness empresarial, então assim, é importante e a gente pode utilizar para esses contextos até para ensinar para os pacientes e até outros contextos assim, da questão mesmo empresarial. Acho que uma coisa que você falou que eu achei legal da motivação, eu acho que a gente... Não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que a gente fala um pouco no senso comum de motivação como se fosse uma animação, um ânimo. E aí você trouxe a palavra motivo, né? Que a motivação não precisa ser eu acordar felicíssima porque eu vou fazer algo, mas eu ter clareza do motivo que eu tô fazendo aquilo, né? E acho que a gente às vezes distorce um pouco falando como se a motivação fosse uma coisa meio... uma energia lá no alto, né? Exatamente. Porque a motivação, ela sempre vai encontrar um pico. E ela sempre vai ter uma queda. E aí o que vai ficar depois, na verdade, é uma variação de motivação. A nossa motivação, ela não é uma coisa crescente, constante e estável. Ela é muito variável e de acordo com os acontecimentos que nós temos na nossa vida. Então ela vai mudando. Ela vai se adaptando a diferentes coisas que vão acontecendo. E as pessoas, às vezes, querem que a motivação esteja sempre naquela alta, né? É muito comum na corrida, por exemplo, isso acontecer. Das pessoas esperarem que eu vou estar sempre motivado para correr porque eu sou corredor. E não é assim que funciona. Isso vai mudar. Vai ter dia que você vai estar chovendo, você não vai querer levantar da cama.
Aí tem vezes que você vai fazer uma prova, não quero fazer mais prova durante 3, 4, 5 meses. E é isso. E é trazer para a pessoa que isso é normal. Porque as pessoas veem hoje em dia, por conta de toda essa informação, muitas das vezes deturpada da internet, de que elas deveriam estar de tal jeito porque aquela pessoa do Instagram, aquela pessoa do TikTok está daquela forma. Quando isso não acontece. Tem que trazer para as pessoas sempre, e isso a gente vê muito na clínica, Instagram, TikTok, isso é um recorte da vida, não é a vida. Sim. Não mostra os bastidores. E isso é importante dentro do esporte, é importante em qualquer área que a gente viva. Acho que é muito, a rede social vem muito nessa, dois lados da mesma moeda, né, assim, é muito legal, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão se exercitando e postam e etc, e acho que isso tem um lado de reforço, mas tem um lado de cobrança, né, cara, fulana de tal acordou às 5 da manhã e eu acordei às 8, agora não vai dar pra mim, né, eu tenho que ser igual àquela pessoa. Tem que fazer daquele jeito, né? Exato. E acho que isso é importante, imagino que dentro do mundo do esporte, mas acho que dentro da nossa clínica, com os pacientes que não são atletas, mas precisam, né, tá ali se exercitando, fazendo atividade, acho que é mais importante ainda, né? Sim. Porque como aquilo não é o principal objetivo da vida dele, acho que gera uma comparação maior, né? Porque querendo ou não, os atletas, eles vão conviver com outros atletas. Então acho que eles vão ver mais ou menos ali, por mais que ainda imagino que tenha muita comparação. E muita competitividade. Sim. Muita. Porque os atletas, eles acabam vendo o que o outro está fazendo e é aquilo. Muitas das vezes eu estou numa categoria, essa pessoa também tá, mas só um vai competir nas Olimpíadas. Então, o que eu tenho que fazer de forma diferente para poder chegar nesse lugar? E na clínica também, muitas das vezes é isso, né? Se uma pessoa está fazendo de determinada forma, se uma pessoa está fazendo de determinado jeito, por que eu não estou? Porque a pessoa pode estar fazendo isso e eu vejo que a pessoa está conseguindo viajar, que a pessoa está ganhando alguma coisa de alguma marca. Eu também quero. Então, se eu fizer o que ela faz, eu vou conseguir, mas a pessoa não está vendo os bastidores, a pessoa não está vendo o que está acontecendo por trás. Com certeza, Exato. com certeza. A psicologia do esporte veio primeiro na vida de vocês ou veio primeiro na vida de vocês, depois a prática, né, do assim, esporte, do esporte, né? o exercício físico, ou o exercício físico veio primeiro e depois... Eu ia até perguntar pro Everton também, assim, acho que tanto a transformação profissional, que acho que a gente já falou um pouco, mas a transformação pessoal também, né? O que o exercício físico fez na vida do Everton, né? O que veio primeiro? Eu sei que o esporte, né, veio primeiro e talvez, né, depois depois o interesse em saber mais sobre a psicologia do esporte. E pra você, Everton, o que veio primeiro? Então, além do esporte por si só, da corrida que eu pratico hoje, eu sou faixa marrom de Krav Maga. Então, assim, é uma coisa que eu comecei a praticar assim que eu comecei na faculdade. E eu me encontrei dentro do Krav Maga. Assim, é uma coisa que me move, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. E a gente no Krav Maga, a gente tem que fazer um teste físico quando a gente chega numa determinada faixa, que é um teste físico de corrida. Sinceramente, não é uma corrida que me assustava, eu não tive problemas com aquilo dali. Mas aí veio a maior questão, né, do mundo dos últimos anos, que foi a pandemia. E aí veio a questão do ganho de peso e tudo mais. E assim que a pandemia cessou, né, que a gente começou a retomar e tudo mais, com uso de máscara e tudo. Inclusive era muito ruim correr de máscara, era uma sensação horrível. Aí eu tive que voltar para o Krav Maga e estava com sobrepeso e eu precisava perder. E aí eu comecei a perder peso ali correndo, fazendo musculação e tudo mais. E aí comecei a ganhar gosto. Né? É aí que a gente começa a ver, pô, eu tô correndo bem, né, competência. O pessoal via eu correndo no Instagram, o pessoal, pô, vai, que não sei o quê. E até começou muito a psicologia do esporte pra mim a partir disso também, porque o pessoal perguntou muito, pô, você fala sobre corrida, você corre, por que você não traz a psicologia do esporte? E aí pra mim tinha a questão, será que eu trago? E foi na minha terapia, né, que teve muito incentivo ali do meu terapeuta, ele perguntou, por que não? Né? E aí, né, a gente sabe, quando a gente começa a entrar coisa na nossa cabeça, por que não? E aí eu comecei a buscar conteúdo. E foi meio ruim no início, porque assim, não tinha ninguém.
Eu tive que buscar muito referência de outros profissionais que já estavam, né, no meio, né, da corrida e tudo mais, que tivessem um modelo do que eu achava legal que eu poderia trazer para a psicologia do esporte, trazer para a corrida e tudo mais. O principal perfil que me inspira até hoje é o da Raquel Castanharo, né, que é a principal fisioterapeuta aqui no Brasil, eu considero isso, que fala sobre corrida. E eu vejo muito nela um modelo, acho que é um modelo para mim, é um modelo para várias outras pessoas que querem viver da corrida, de como empreender no esporte, de como empreender na corrida, de como empreender na vida de forma geral. Então foi assim que eu fui me aproximando muito da corrida, me aproximando muito até da questão da psicologia do esporte dentro da corrida. E é curioso, porque eu lembro de um episódio que na adolescência eu gostava de fazer musculação, mas era mais para ter o corpo que eu queria. Mas eu lembro de um episódio, por exemplo, eu deveria ter em torno de 14 anos mais ou menos, que meu pai me chamou para correr no Alto da Boa Vista. Né? E é aquilo, adolescente, muitas das vezes, não quero tanto. Aí o pai falou, não, tá, então vamos subir andando. Aí, tá, beleza. Aí subiu andando. Aí só que, subi, legal, cheguei no topo. E aí meu pai começou a descer correndo. Ele entrou em disparado e foi. Nossa, mas eu fiquei com uma raiva. Porque ele falou que a gente não ia correr. Ele falou que a gente ia caminhar. Então, assim, aí fui eu descendo com a cara emburrada e descendo atrás do meu pai, né? E aí eu olho para esse episódio hoje e penso, por que eu não comecei ali? Por que a minha vida não poderia ter sido... O que poderia ter sido diferente se eu visse o esporte de uma outra forma? E eu tenho muita concepção de que cada pessoa tem possivelmente um esporte que ela pode encontrar que ela pode se encontrar, uma sensação boa, uma sensação de prazer. Agora, tem que saber procurar, né? Os pais ainda incentivam muito os filhos para o futebol, né? Mas acredito eu que deveria incentivar para os diferentes esportes, porque a pessoa pode ter aptidão, uma boa aptidão para algum esporte que não necessariamente o esporte mais praticado aqui no nosso país. Acho que menina, balé, né? Sim. E você falou isso do seu pai, assim, eu fiquei pensando nas corridas... Sempre não, né? Mas algumas corridas têm a corrida Kids. E eu acho o máximo, sabe? No domingo passado eu corri e aí tinha as criancinhas lá correndo. Cara, o naipe de corredora, tênisinho de corredora, meia alta e tal. E as crianças se achando, assim. Eu fico pensando, cara, isso é muito legal. Porque acho que, como a gente falou, o esporte está na nossa vida desde sempre. Então acho que nós, como adultos e como psicólogos também, a gente vai estar lidando com pais, enfim... A gente perceber como incentivar, né? Talvez não seja o correr no Alto da Boa Vista, falando que é uma caminhada. Exatamente. Logo de cara, né? Mas talvez seja a gente conseguir dar um exemplo, conseguir entender como motivar ali, como trazer isso pra dentro da vida, né? Que eu acho que é isso, a pessoa vai fazer porque... Por que você corre? Porque eu corro. Né? Acho que se isso começa lá atrás, seja o esporte que for, vai ficando mais natural. Né? Sim, com certeza. E assim, trazer também... Uma das dificuldades hoje, a gente sabe que é os adolescentes e tudo mais fazerem atividade física, né? A gente está encontrando muita dificuldade nisso, muita disputa com o TikTok, muita disputa com o Instagram. Hoje muito mais o TikTok, tá? Muito em alta entre os adolescentes, principalmente. Público, né? Ainda mais esse público. O legal é que no TikTok tem alguns conteúdos bons sobre corrida. Mas é aquilo, né? Tem que educar, os pais têm que estar acompanhando o que está acontecendo e buscando ali uma forma, digamos assim, mais monitorada do que é um conteúdo bom e o que é um conteúdo ruim. Né? Um conteúdo onde vai ter ali um incentivo muito nocivo, né, da prática do esporte e o que é um incentivo para praticar o esporte pelo movimento, por estar bem e tudo mais. Então, assim... São movimentos que a gente, na clínica, a gente tem que começar a observar. Né? Educar os pais, educar os adolescentes, as crianças e tudo mais para o movimento, para que eles possam encontrar no movimento uma forma de viver. Né? Uma coisa que seja da identidade deles. Sim. E sabe uma coisa que eu acho interessante da nossa conversa, assim, para quem, né, for assistir a gente? Tem uma coisa que me chamou muita atenção, porque... Esporte sempre foi, né, assim, muito difícil pra mim. E aí vocês estão falando de corrida e tudo mais, e, né, eu sou só uma tentante, eu tô no processo. Mas tem uma coisa da nossa conversa que me chama muita atenção, que é
o quanto que a nossa vida pessoal, das coisas que a gente gosta, o quanto que isso abre espaço pra gente repensar a nossa prática e as nossas escolhas. Que olha que legal que você tá falando, né? Eu passei a gostar de esporte, eu me interessava, né? Sempre aquilo ali me envolveu, eu me encontrei, né? Entendi quais eram os meus propósitos e fiquei pensando, por que não? Né? E na minha terapia surgiu isso, mas por que não? Né? Eu posso fazer disso, levar essa minha paixão para minha prática clínica, né? E aí eu fiz essa pergunta para vocês do que veio primeiro, porque é uma das coisas, né, que a gente se depara em muitos momentos nas supervisões, nos encontros que a gente faz com as psis, que é essa dificuldade de se encontrar dentro da psicologia. E a gente já teve alguns episódios aqui, né? A gente já falou isso em alguns episódios, do quanto a gente vai se encontrando, se reencontrando, a gente se perde, se encontra de novo na vida. E às vezes a gente, né, as meninas, né, os psicólogos têm dificuldade em encontrar essa autenticidade. E aí eu fiz essa pergunta pra vocês, né, assim, naquele momento, porque me veio isso também à cabeça de, olha que legal, né, assim, a nossa vida pessoal, as coisas que a gente gosta e os encontros que a gente tem na nossa vida pessoal, né, assim, na pessoa física, Everton, né, e Júlia, abriram portinhas e oportunidades pra vocês transformarem, né, a vida de vocês. Sim. Né, clinicamente falando, né, assim, na profissão. Eu achei isso bem legal também. Eu li um livro recentemente, o nome do livro é Outliers, né, que é basicamente um livro que ele fala sobre a questão do que é sucesso, né? E o autor, ele fala de uma coisa muito interessante, que o sucesso não é uma pessoa que nasce com um dom, né? Ele traz vários exemplos disso. Não é uma pessoa que nasceu com um dom extraordinário, é a pessoa que tem aí sim uma vontade, um desejo de fazer e vai correr atrás para fazer, mas também uma coisa conectada à oportunidade, o momento de vida pelo qual a gente passa e a nossa herança cultural, né? Talvez eu nunca veria corrida ou esporte, ou até o Krav Maga do jeito que eu vi, se eu não tivesse passado por um pai que incentivava a questão do esporte, né? Porque talvez eu nunca teria chegado nesse lugar se não fosse isso. E além disso, o momento atual, por exemplo, né, a pandemia foi horrível e tudo mais, só que ela trouxe ali uma questão de movimento muito grande para o mundo. Sim. Ou seja, o momento atual é o momento em que as pessoas querem o movimento. Então, é a fome com o desejo de comer, é a oportunidade com o prato que está na sua frente. E eu vi isso. É claro que eu fiquei relutante. E muitas das vezes na clínica a gente fica relutante de tomar decisões que podem ser decisões de uma grande mudança. Porque a gente não sabe, né? O nosso cérebro tem uma tendência a querer aquilo que é seguro, né? Aquilo que é conhecido. E eu fui para uma coisa que era totalmente desconhecida, eu não sabia o que ia acontecer. Foi uma aposta, né? Mas tô fazendo gradativamente, fazendo acontecer. Né? Agora eu tô para gravar o meu curso online, que é exatamente sobre corrida, parte mental. E assim, estou fazendo as coisas acontecerem, estou correndo atrás, estou conhecendo pessoas, estou fazendo networking, estou fazendo tudo que é necessário para fazer isso surgir na minha vida. E na clínica, muitas vezes, é isso. Se a gente quer ter sucesso na clínica, é a gente correr muito atrás. Porque mais do que qualquer outra coisa, mais do que psicólogos, a gente também é empresário, a gente também é empreendedor. Sim. Com certeza. A gente tinha uma dinâmica para você. Acho que pra gente finalizar, a gente pensou assim, se a gente tivesse uma mala de um psicólogo do esporte, né, que vão ter itens essenciais, o que você acha que poderia ter, assim, o item mais... Poderia compor essa mala. O item mais importante. Um item. Traz alguns, pode ser alguns, se não puder um só. Um item talvez... É pouco, né? É pouco, assim. Mas as coisas que você acha importante, assim, de ter nessa mala. Tem que ter vontade de ler, porque tem que ler muito, a gente tem que estar buscando aí artigos, livros de referência. Tem que viver dentro do esporte. Viver no esporte não é praticar o esporte, tá? Viver dentro do esporte é consumir conteúdo sobre esporte. Que aí, leituras, podcast, tem que consumir esse mundo para poder estar entrando nele. Entender o contexto, né? Exatamente, porque senão você fica muito aquém, você não sabe o que está acontecendo. Sim. E o terceiro ponto é fazer um bom network, ou seja, você tem que conhecer as pessoas do mundo do esporte. Treinadores, fisiologistas,
Psiquiatras do esporte, por exemplo. Aqui no Brasil a gente já tem um pessoal bom em psiquiatria do esporte. A gente tem que conhecer pessoas que estão vivendo também o que a gente vive. E há muitas pessoas que estão vivendo essa realidade. E a gente tem cada vez mais estar dentro. Então, assim, conhecimento, né, dentro da Mara precisa ter, a gente precisa correr atrás. Viver o esporte, tá vivenciando isso. E conhecer pessoas. Né? A gente vive muito solitário no mundo da psicologia. Sim. E a gente precisa conhecer pessoas. A gente precisa estar tendo, digamos assim, seria a nossa equipe da nossa empresa, né? Que são essas pessoas que estão distantes, mas que estão ali, que existem, que vão compor com a gente tudo que a gente precisa de um cuidado junto aos atletas. Então, acho que seria isso, basicamente. Sim. Acho que é uma mala completa. Eu preciso dessa mala pra mim. E, bom, a gente queria agradecer, acho que foi muito legal, acho que tanto pra quem tá assistindo que quer enveredar por esse caminho da psicologia do esporte, mas acho que tanto pros outros psicólogos, assim como a gente, né, que trabalha com a clínica, não necessariamente com atletas, público, né? mas que acho que faz muita diferença a gente ter um pouquinho dessa bagagem pra ajudar nossos pacientes, né, e tem alguma coisa que você quer complementar, além de que você vai tentar mais o esporte? Vou ter que me rever agora. Vai ter que reorganizar. Publicamente agora. Com o meu grupo, né? Que continuarei sendo uma tentante até de fato conseguir. Vai fazer umas provas de corrida. Já fiz. A inscrição pra Maratona do Rio começa... Isso, tem a prova de 5 km, 10. Não, já fiz. Mas só a gente agradecer, né? A gente... se esbarrou, né, assim, no momento ali da vida que a gente estava começando, né, assim, fazendo a nossa formação, nossa especialização. E é muito bom, assim, né, trazer você aqui para falar de um assunto que a gente, né, a Júlia mais do que eu tenho uma relação mais difícil com o esporte. Uma coisa que a gente gosta, que tá, de certa forma, inserida na nossa vida. Eu me identifico, acho que esse assunto, né, mexe com a gente de um lado pessoal e um lado profissional. Sim. E a gente se identifica muito com esse tema, porque a gente se vê, né, assim, tendo todos esses desafios e tendo as dificuldades mesmo de trabalhar esse assunto quando ele surge na nossa clínica. Então, foi muito bom, né, assim, ter você aqui e você ter topado o nosso convite de vir para poder falar sobre isso. A gente teve alguns episódios aqui que a gente, né, falou exatamente isso, assim, de alguns assuntos que são muito difíceis da gente conseguir material e, sabe, assim, tem coisas de conhecimento que estão muito pertinho da gente, mas tem algumas informações e alguns conhecimentos dentro da psicologia e da TCC que é muito difícil, né, assim, encontrar quem é essa pessoa, né, o que a gente faz quando a gente recebe esse paciente, né, como é que eu trabalho, né, com esse paciente quando ele me traz essa demanda, né, que tem um esporte atravessado. E aí a gente, né, assim, quando pensou no tema e pensou em você, a gente sabia que ia ser muito legal. Então, te agradecer por você ter topado, eu que agradeço. Ter estado com a gente. Acho sempre importante, né, a gente entender que a psicologia trabalha com o ser humano. O ser humano, ele é de diferentes contextos. Né? Ele é atravessado por diferentes frentes que a gente... muitas das vezes vai ter que estudar para dar conta, né? Se a gente quiser também, a gente não é obrigado, por exemplo, a atender um atleta, atender alguém que tem uma demanda relacionada à atividade física, mas são coisas que vão atravessar e a gente não sabe quem vai chegar no nosso consultório, com qual demanda vai chegar. Então, entender um pouco, né? Entender um pouco dos diferentes saberes que nós temos dentro da psicologia, fora da psicologia, né? Como eu falei antes, a fisiologia, a nutrição, né? Treinamento. Tudo isso pode fazer diferença para que a gente faça um atendimento até diferenciado, um atendimento para acolher diferentes demandas que vão chegando. Então, eu acho que todo psicólogo ele tem que ser uma pessoa que bebe de diferentes fontes. E não precisa ser especialista, mas ele tem que... Mas ter um pouquinho disso para levar para... Ter curiosidade, né? Exato. Basicamente. Exato. Mas é isso. Obrigada. Né? Obrigada. A gente vai deixar também todas as informações, né, do Everton na descrição do vídeo, enfim. E a gente se vê no próximo vídeo.